Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, seguindo com os nossos estudos do Código de Ética Profissional. Hoje então vamos falar sobre valor e publicidade. Nessa aula nós vamos dar ênfase ao item 7, do item 7 ao item 15, onde nós vamos apresentar algumas regras para a construção do valor dos serviços contábeis e também a respectiva publicidade. Mais uma vez, memorizar é diferente de compreender, então busque imaginar situações, participar, tirar das suas dúvidas, para que a gente possa melhorar o nosso conhecimento sobre esse assunto. Então, no item 7, logo de cara, nós temos o seguinte: o contador deve estabelecer por escrito o valor dos serviços em suas propostas de prestação de serviços profissionais, considerando então os seguintes elementos. No item a relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço a se executar. Ou seja, aqui nós já temos o primeiro indicativo de que o valor dos serviços de honorários contábeis variam de acordo com o trabalho que é executado. Se é um trabalho mais relevante, um trabalho que exige ali, que tem um montante de coisas a serem feitas maior, tem mais complexidade, que vai exigir do profissional contábil algum custo a mais, por exemplo, deslocamento. A dificuldade do próprio serviço exige ali 10 anos de experiência, um conhecimento muito específico em determinada área, na área tributária ou na área trabalhista, enfim, esses itens precisam ser considerados. Tá bom? Então, ao executar ali um contrato de prestação de serviço, eu preciso colocar o valor que eu vou cobrar nessa proposta para que o meu cliente esteja ciente do que ele está pagando, tá bom? No item B, nós temos então o tempo que será consumido para a realização do trabalho. Isso nos ajuda a diferenciar justamente os trabalhos que são executados. Então, eu vou fazer todos os meses uma rotina contábil, aquilo eu posso estabelecer um preço determinado. Eu vou lá só executar ao longo de um final de semana uma assessoria, uma avaliação, enfim, vou auxiliar ali de acordo com a solicitação do meu cliente. E aí o tempo que vai ser consumido para realizar esse trabalho vai ser diferente. Então, cada um desses trabalhos tem ali as suas próprias características. No item C, a gente tem a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços. Isso serve para que a gente possa valorizar. Então, por exemplo, se o meu cliente ele solicita que eu me desloque para uma outra cidade, que eu passe alguns dias para executar esse serviço lá, obviamente ele tem que ficar mais valorizado, porque eu não vou poder executar os serviços que eu já estava executando aqui. Eu preciso gastar o tempo, eu preciso gastar ali o meu conhecimento, dedicar determinada atenção para aquele serviço. Então, tudo isso deve ser considerado. No item D, o resultado lícito, favorável, que para o contratante advirá com o serviço prestado. Então, é muito comum em alguns casos que se estabeleça percentuais ou que se analise ali o que vai ser conseguido com aquele serviço. Então, em determinado aspecto, por exemplo, recuperação tributária, eu vou executar um serviço, vou cobrar 20% do valor que vai ser recuperado, porque o meu cliente acabou pagando imposto a mais, eu vou conseguir recuperar isso em crédito ou em dinheiro mesmo que seja, em valor, para ele, e ele vai ter um resultado lícito dentro da lei favorável. Então eu posso utilizar isso como base de mensuração também. Tá? Então, ou até mesmo vou fazer o dia a dia da contabilidade, a rotina contábil, vou trabalhar com uma empresa que está começando agora e vou ajudar ela nesse processo para ela ficar bem conceituada no mercado, vou ajudar ela em todos os aspectos. Isso tudo pode ser considerado pelo contador na hora de precificar o seu trabalho. A peculiaridade de tratar-se de um cliente eventual, habitual ou permanente. O cliente eventual é aquele que vai vir uma única vez, de acordo com determinadas situações. Então, por exemplo, o cliente vem para um escritório contábil e pede uma declaração de imposto de renda da pessoa física. Aquele cliente eventual deve ser tratado de uma maneira. Tá? O cliente habitual, ele já é um cliente que recorrentemente, todos os anos, ele vem e faz a declaração do imposto de renda. Ou então ele todos os meses ele pede uma avaliação, todos os anos ele pede uma avaliação da situação patrimonial dele, uma análise das demonstrações, um relatório, alguma coisa nesse sentido. E o cliente permanente é aquele que está comigo sempre. Então, isso aqui serve para que a gente possa avaliar e distinguir esses clientes, de modo que, por exemplo, um cliente que vai ficar comigo sempre, eu posso cobrar um pouquinho a menos, para garantir que ele continue, por exemplo, dar um desconto em algum serviço eventual, e eu consiga diferenciar cada um destes. Tá bom? E aqui a gente tem daí no item F o local em que o serviço será prestado.
Esse item serve justamente para a gente poder analisar o mercado. Então, às vezes, um serviço na nossa cidade é diferente do serviço da cidade vizinha, e eu preciso considerar isso. Então, além do meu deslocamento, o mercado lá tem outros valores. E como não existe uma tabela fixa de valores, né, exata e já estabelecida e que tem que ser respeitada, eu preciso considerar essas circunstâncias ao estabelecer então o valor dos meus serviços. Continuando então, no item 8 a gente tem: nas propostas para prestação de serviços profissionais, devem constar de maneira explícita todos os serviços cobrados individualmente, o valor de cada serviço, a periodicidade e a forma de reajuste. Então, por exemplo, uma empresa me contrata para fazer ali os serviços contábeis, a apuração do Simples, as rotinas do Simples, obrigação principal, acessória, fazer a contabilidade deles. Na prestação de serviço, eu vou fazer um contrato. É sempre muito importante isso, a gente já viu, eu preciso deixar por escrito, registrado. Esses serviços que vão ser executados, meu cliente precisa saber o valor de cada serviço, o trabalho que é executado de maneira periódica e a forma de reajuste. Então, todos os anos eu vou já utilizar o IGPM, eu vou utilizar outro índice, eu vou avaliar e reconstruir ali o valor do meu serviço, para que eu deixe claro e seja o mais transparente possível. Isso ajuda, inclusive, a classe a estabelecer o seu valor, né? Então, a gente começa a entender que o conselho está tentando buscar ali uma padronização da prestação de serviço e também do valor do serviço contábil, sem necessariamente chegar e falar, olha, você tem que cobrar R$400, R$500. O conselho, acho que ele não quer esse papel de decidir o valor. Ele sabe que o mercado se regula de certa maneira sozinho, mas ele quer que isso fique cada vez mais transparente, porque essa transparência ajuda a valorizar o serviço, né? Então a gente começa a entender o que está acontecendo no mercado de maneira mais transparente. No item 9, a gente tem: aceita a proposta apresentada, deve ser celebrado por escrito o contrato de prestação de serviço, respeitando o disposto em legislação específica do Conselho Federal de Contabilidade. Tá? Então, que serviço que eu vou executar? Esse serviço precisa ser declarado por escrito. O contrato, inclusive, o Conselho traz a sua legislação justamente para poder auxiliar quem nunca viu. Então, vão lá nas normas brasileiras de contabilidade, como eu já mostrei para vocês, acessa o site do CFC e busca pela legislação que ajuda, né, o profissional a entender como deve ser um modelo de contrato de prestação de serviço, o que tem que constar naquilo ali, quais são os itens obrigatórios, o que é opcional, o que não é, tá bom? No item 10, a gente tem então: caso parte dos serviços tenha que ser executada pelo próprio tomador dos serviços, isso deve estar explicitado na proposta e no contrato. Ou seja, se algum trabalho vai ser executado, se eu tenho lá, olha, o meu cliente está me contratando e eu vou depender que ele me mande as informações, por exemplo. Eu preciso deixar claro isso na minha proposta e também no meu contrato. Isso serve justamente para garantir que ambas as partes entendam com maior clareza o que vai ser feito. Então, olha, todo fim de mês você vai me mandar as notas fiscais, a gente vai ter esse arquivo e isso vai me ajudar a executar tal serviço. Então, com essa transparência, o conselho busca ajudar os profissionais a entender melhor como deve ser essa relação, né, no sentido ético da coisa. Tá? Então, isso faz com que a gente busque uma conduta mais ética nesse aspecto. No item 11, a gente tem: a publicidade em qualquer modalidade ou veículo de comunicação dos serviços contábeis deve primar pela sua natureza técnica e científica, sendo vedada a prática de mercantilização. O que é mercantilização? É ir lá num programa de TV e oferecer o serviço mais barato que todo mundo, né? É tratar o serviço contábil como se fosse comércio, por exemplo, né? A gente não disputa dessa maneira. O serviço contábil é um serviço que tem uma natureza técnica e científica. Ou seja, é preciso um profissional habilitado, com conhecimento específico e tudo mais. E isso precisa ser valorizado. Quando eu mercantilizo, eu estou oferecendo aquelas trocas. Então eu vou lá e falo assim, olha, compre mais para receber o desconto, por exemplo, desvalorizando o serviço. Isso é diferente de comércio. Então nós estamos em outro segmento, as regras são outras. E aí, mais uma vez, como eu disse na aula anterior, aqui no item 12 a gente tem: a publicidade dos serviços contábeis deve ter caráter meramente informativo, ser moderada e discreta. É justamente por isso que a gente não vê tanta propaganda, né? Isso é regulado pelo Código de Ética. Então, o caráter informativo, moderado e discreto indica o quê? Olha, vai lá e indica a sua profissão, coloca uma fachada na sua empresa, mas indica lá que não que você é o melhor contador do Brasil. Não faça isso, isso é mercantilização.
Você indica lá a sua pós-graduação, você indica lá a sua especialidade, você indica lá as áreas que você atende, os tipos de empresa, enfim, esses aspectos técnicos científicos que informam que são discretos de certa maneira e que ajudam a profissão também a não virar aquela disputa desenfreada pelo marketing, né? Então a gente ao mesmo tempo valoriza a categoria e garante esse respeito ao profissional que executa o serviço. No item 13, a gente tem cabe ao profissional da contabilidade manter em seu poder os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem da publicidade realizada dos seus serviços. Então, mais uma vez, se eu vou lá e coloco uma fachada no meu escritório, que eu sou pós-graduado na área tributária, eu preciso, no mínimo, ter uma garantia, né, de ter como provar aquilo que eu estou divulgando nesta mensagem publicitária. Ou eu faço um cartão dizendo que eu sou especialista em lucro real. Mas eu sou especialista como? Como é que eu vou comprovar isso? São anos de experiência, é uma pós-graduação, tudo isso deve ser garantido ali, ou seja, como responsabilidade do profissional, deve estar à disposição para qualquer um que queira checar essas informações, né? Então, esses dados fáticos, técnicos e científicos vão sustentar essa mensagem publicitária que eu estou realizando. Então, eu não posso simplesmente divulgar uma coisa que eu não sou. No item 14, o profissional deve observar no que couber o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que concerne à informação adequada e clara sobre os serviços a serem prestados, e também a Lei de Propriedade Industrial, que dispõe sobre os crimes de concorrência desleal. Isso já foi um grande problema no mercado contábil, não só aqui na nossa região, mas no Brasil como um todo, infelizmente. E isso tem sido coibido, de certa maneira, tem sido trabalhado aí pelo Conselho Federal de Contabilidade, com o Código de Ética e outras iniciativas, para que haja ali um respeito tanto ao consumidor, porque nós somos prestadores de serviço e precisamos respeitar esses tomadores do serviço, né, os consumidores, aqueles que adquirem os nossos serviços, e também ao aspecto da concorrência desleal, que já foi uma grande dificuldade, mas que aos poucos a própria classe percebeu que vale muito mais se ajudar pela valorização da classe do que o contrário. E no item 15, o último, a gente tem então, é vedado, ou seja, mais uma vez, é proibido efetuar ações publicitárias ou manifestações que denigram a reputação da ciência contábil, da profissão ou dos colegas. Aí, como eu já dei o exemplo para vocês, não posso fazer uma propaganda dizendo que eu sou o melhor contador do Brasil. Isso aqui está previsto pelo código, eu não posso fazer isso, tá bom? No item A, a gente vai ter então fazer afirmações desproporcionais sobre os serviços que oferece, sua capacitação ou sobre a experiência que possui. Então, mais uma vez, eu vou divulgar que eu já tenho 3 anos de experiência de trabalho com empresas do Simples Nacional. Eu posso dizer que eu sou o melhor, que eu sou o mais habilitado da minha cidade? Eu preciso checar os fatos. Provavelmente vai ter um contador que já tem 20 anos de experiência na contabilidade, desde que o Simples se tornou uma realidade lá em, 2006, esse profissional já trabalha com empresas do Simples. Então talvez ele tenha mais experiência do que eu não sou o melhor na área. Ou seja, o código ele tenta trazer uma certa humildade aqui para deixar claro, olha, pode fazer propaganda? Pode, mas existem regras para a gente poder respeitar, tá bom? Uma delas é não faça afirmações que são desproporcionais àquilo que você oferece, tá? Inclusive a capacitação ou experiência. No item B, a gente tem fazer comparações depreciativas entre o seu trabalho e o de outros. E no item C, desenvolver ações comerciais que iludam a boa-fé de terceiros. Então aqui, itens autoexplicativos, eu sei, mas para reforçar, preciso respeitar a classe, como a gente vai continuar estudando na próxima aula. Por isso que o código, inclusive, segue mais ou menos essa estrutura, né, que a gente já viu. Vai desde os deveres, das obrigações que existem, as possibilidades, e agora a gente está vendo então o valor e a publicidade num entendimento de que dá para fazer? Dá, mas existem regras para que esse jogo funcione adequadamente. Então, todo mundo se respeitando, a gente consegue construir uma classe mais valorizada. Então, para finalizar, a publicidade é permitida com as devidas regras. O valor do trabalho contábil, como a gente viu, deve ser mensurado e avaliado de acordo com características específicas. E aqui, para deixar claro, o que o código tenta estabelecer é o seguinte, olha, nós não vamos dizer quanto você tem que cobrar, você tem que saber isso. Você vai valorizar a sua hora de trabalho, você vai valorizar a qualidade do seu serviço, o seu conhecimento, o tempo que você dedica para aquilo, desde que respeitadas essas regras.
Isso acaba sendo muito melhor, na verdade, do que, por exemplo, uma simples tabela, que talvez funcionaria em São Paulo, mas não funcionaria no Rio Grande do Sul. Então, isso dificultaria o trabalho técnico contábil. E aí, às vezes, por essa liberdade ser tão grande, digamos assim, fica um pouco confuso no começo. Tá? E é importante não confundir isso com as convenções trabalhistas, tá certo? Então, o trabalho contábil aqui imagina o prestador de serviço, o escritório ou o profissional autônomo, sendo contratado por uma empresa, por um empregador, por exemplo. Não o auxiliar contábil sendo contratado pelo escritório. Isso é previsto em convenção trabalhista. Tá? Existem sindicatos da profissão contábil que, inclusive no nosso estado, fazem as convenções com as devidas regras, com a previsão de salário, por exemplo, quanto que tem que ganhar um auxiliar contábil júnior, um sênior, enfim, um supervisor de departamento e etc. Isso é outra coisa e não é prevista aqui pelo Código de Ética. Bacana? Obrigado pela atenção de vocês. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre esses deveres em relação à classe e aos colegas, continuando com os estudos do Código de Ética. Bons estudos, até a próxima.